Ellen, a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores e você falou de algo que eu acho muito importante hoje, que é mulheres ajudarem outras mulheres. A gente precisa dar a mão para as outras. Quando a gente ocupa um degrau a mais no mundo corporativo, ou quando a gente tem algum privilégio, ou a gente nasceu com algum privilégio, é muito importante que a gente estenda essa mão. Porque as mulheres precisam ver, tem outras mulheres lá em cima que chegaram onde elas querem chegar, lá em cima, ou enfim, eu também estou olhando, né, para os lugares onde eu quero chegar, e, e poder se espelhar, se inspirar, mas também sendo ajudada por essas mulheres e ajudando outras que também querem chegar. Então, queria que você falasse um pouco do Realidade Feminina, do teu movimento, da tua ONG, como essa ideia de que mulheres hoje estão se ajudando, estão se unindo, estão fazendo grupos de várias maneiras, com várias características, para ocupar os lugares que elas querem ocupar. Legal. Bom, eu sou suspeita a falar de um assunto quando envolve mulheres, né, porque nós quando eu falo que mulher cura mulher, só nós sabemos nossas dores. Então, como eu já vivi o outro lado, que é o lado da dificuldade, de ver um filho pedir um pão para comer e não ter o pão para dar, ser aquela mãe que quer ser a galinha dos ovos, carregar os pintinhos nas costas, ser a salvadora, ser a mulher que dá conta de tudo, a mulher que sempre tem que estar preocupada com tudo. Então eu conheço esse espaço, eu conheço esse ambiente, eu sei como é estar lá. Você está falando com propriedade. Exatamente. Então isso aí quando a gente sabe, assim, isso aconteceu comigo, então quando vem uma mulher com uma dor, e eu me coloco nessa dor, eu olho para ela e falo assim: "Vamos se ajudar? Porque eu já estive aí, e hoje eu estou aqui porque alguma mulher me inspirou". Então eu gosto muito de falar e eu uso muito isso em casa, eu tenho muito o hábito de ser uma mãe líder, né, uma mãe que não esconde a verdade para os filhos, não esconde a dificuldade para os filhos, que mostra para os filhos que tudo na vida tem um preço, uma escolha, e dessa escolha uma consequência. E Deus, né, sempre foi me guiando, porque eu sempre tive muita fé dentro das minhas dificuldades em acreditar que tinha um lugar melhor, um espaço melhor, um mundo melhor. E naquela época eu comecei a perceber que eu não era a minha realidade. Eu estava naquela realidade, mas eu tinha o poder de mudar ela. Então, quando eu falo do projeto do Realidade Feminina, que inclusive, né, Realidade Feminina é o nome, o poder está em você, é nada mais do que a minha história e a história de muitas. E uma vez que eu entendi que eu tinha que ter orgulho dos meus fracassos, das minhas dificuldades, que eu não tinha que ter vergonha de ter passado fome com os meus filhos, eu não tinha que ter vergonha de ter passado divorciado 2 vezes, não ter tido um sucesso, entre aspas, no meu relacionamento. Quando eu percebi que eu tinha que me orgulhar e que isso seria testemunho para inspirar e guiar outras mulheres, a minha vida começou a ser transformada. Porque até então eu me acolhia naquele mundo da vergonha, naquele mundo de que tudo deu errado para mim, que agora eu sou uma mãe de 3 filhos, solteira, o que eu vou fazer? Passo dificuldade, passo fome, mas eu usei toda essa dor, toda essa dificuldade como uma mola e uma oportunidade para realmente acreditar, né? Acreditei que sim, era possível comigo. Então hoje, quando eu falo do movimento e eu falo com outras mulheres, eu mostro para elas que se eu conseguir, qualquer uma pode. Porque a oportunidade é para todos. Você falou uma coisa muito importante aqui, que é eu reconhecer as minhas vulnerabilidades, meus fracassos. Eu acho que quando a gente olha para trás e a gente vê aqui eu caí, e com muita dificuldade às vezes eu consegui me levantar, Exato. quando a gente reconhece isso e honra isso, eu acho assim uma das maiores forças que a gente tem. É conseguir se olhar e conseguir ver onde a gente usou de toda a força, que às vezes a gente nem sabia que a gente tinha, né, pra levantar de novo. E às vezes sozinha, e com 3 filhos, né. Exatamente. E eu tô vendo sua filha aqui, Sim, a minha filha me acompanha em tudo. de 19 anos, igual o Ela, meu, 19 anos, ela foi morar com a. trabalhando com você. Exatamente. Ou seja, essa mãe líder trouxe a filha, está trazendo uma outra mulher Exatamente. junto, né. Exatamente. É muito legal falar sobre esse processo de entender que a gente tem que acolher as nossas vulnerabilidades, acolher. A gente não tem que ser perfeita. Não está escrito que nós temos, porque somos mulheres, temos que ser perfeitas. E eu entendi e aprendi isso da pior forma possível, porque eu percebi que eu não tinha que ser a Mulher Maravilha quando eu perdi tudo.
Quando eu vi que eu já não estava mais com os meus filhos, porque a Beatriz estava com 5 anos quando teve que ir morar com a bisavó, porque eu não tinha o que dar de comida. Quando eu literalmente perdi a minha família e o meu esposo, de repente eu me vi uma mulher perdendo tudo, porque eu não acolhia as minhas vulnerabilidades, não reconhecia. E eu sempre falo para as mulheres do nosso movimento, dê valor ao caderninho da desgraça. Porque às vezes tudo de ruim que acontece com nós, que é o que vai nos fortalecer e nos preparar para algo de bom. Então, comigo eu costumo falar que precisou dar errado para dar certo. Hoje eu começo a ter essa visão e fazer mais sentido. A Bia hoje ela entende isso, os meus filhos hoje eles entendem o preço que a gente precisou pagar para hoje a gente quebrar o ciclo da pobreza da família, quebrar o ciclo de muitas crenças que a nossa família carregava. Hoje começa a fazer sentido. O preço que eu precisei pagar lá atrás, junto com eles, porque a mãe, quando paga um preço, o filho paga junto. Sim. As pessoas que estão à volta pagam junto. Então, tudo é uma questão de negociação e tudo é uma questão de você ter aquele olhar amplo, no sentido de que tem que só valer a pena. Não precisa ser fácil. A Bia aprendeu isso muito jovem. Bia, o que você aprendeu com a mãe? Que não tem que ser fácil, tem que valer a pena. E não esquecendo que às vezes a gente paga um preço justamente só por a gente ser mulher, só por isso. Só por ser mulher. Apenas porque a gente nasceu mulher, esse preço vem. Exatamente. Né? Só o fato... no livro, inclusive, tem. Dói só o fato de ter sido mulher. Mas ser mulher não tem preço. Os homens que digam isso, né? Porque nós somos... Eu falo que mulheres, elas nasceram empreendedoras, líderes, elas já nascem, né? Com esse, digamos que, dom. Elas só precisam despertar, porque se lidera dentro de casa, lidera em qualquer lugar, lidera fora. E eu fui aprendendo isso em todas as minhas dificuldades. Todos os meus momentos de queda, cada vez que eu levantava, eu via a força que eu tinha. Era um momento de dificuldade quando a Beatriz olhou para mim pequenininha, mãe, eu quero pão. E eu olhei para os lados e falei, cara, não tenho pão, não tenho dinheiro. E ali eu percebi a força que eu tinha. E a cada momento, hoje, sendo, né, já uma empresária, uma empreendedora há mais de 10 anos, eu levo isso. Dia após dia, a gente vai superando as nossas dificuldades. E o que eu mais quero é ser testemunho. Que outras mulheres olham a minha história e se inspiram e vejam que elas também são capazes. Obrigada pelo seu depoimento. Espero que as outras mulheres possam te ver e ver as mulheres que a gente tem conversado como exemplo de que elas também podem chegar em outros lugares, ocupar outros espaços, né? Com certeza. Estamos aqui só para ser testemunho. Obrigada, Fabiana. E é isso.